Fala aí galera, eu sou o T e ela voltou. Pra quem duvidava, sim, ela está de volta, pelo menos no ACG. E bem meus amigos, hoje eu estou aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre a banlist do ACG. Se você não tá ligado de como aconteceu, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu comentei sobre os acontecimentos que rolaram na banlist deles por lá. Essa banlist vai começar a ficar vigente no dia 1º de abril e dentre os hits que eles fizeram, que foram muito ruins, a gente tem a saída de uma carta da banlist. Essa carta é a Summon Sorcerer, essa menininha aqui. Eu não sei se você tá ligado nessa carta e no impacto que ela teve no jogo, mas hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre elas, porque saiu uma errata dela, isso aconteceu no ACG, adivinha, é óbvio que vai acontecer aqui no TCG também, na próxima banlist a Summon Sorcerer vai ser liberada e reprintada em alguma coleção nova, provavelmente. Hoje nós vamos comentar e debater um pouquinho sobre a saída da Summon Sorcerer da banlist e, óbvio, como vai acontecer aqui, quais impactos que isso pode gerar no jogo. Ainda é problemático, como que foi a errata dela? Se você não tá ligado, acompanha comigo porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, dá recadinho muito rápido, dois na verdade. O primeiro é o seguinte, meus amigos, tenho um canal de cortes, que é esse canal aqui em cima, tá? É um canal de cortes, de onde que vem os cortes? Das lives. Então eu faço lives aí, eu tô tentando manter uma frequência de fazer 3 lives por semana, e isso vem se... acho que nas últimas 3 semanas eu consegui manter isso aí. Então temos cerca de 3 lives por semana que rolam à noite, a partir das 7h30, 8 horas mais ou menos, e vão até no máximo às 10 da noite, né? Menos quando tem torneios, que aí nos torneios eu faço a live durante a tarde, aí a gente fica cerca de 5 horas em live acompanhando o nosso torneio. Então, é o seguinte, dessa live saem os cortes. Esses cortes têm um canal próprio para serem postados, que é esse canal aqui em cima. Segue o canal caso você queira ver os cortes. Outro detalhe é que as lives que estão feitas aqui no canal, eu não vou mais deixar pública, né? Então, a gravação, quer dizer, a live, enquanto estiver rolando a live à noite, você pode acompanhar comigo, né? É só entrar aqui no canal e ver a live. É isso, você vai participar da live e assistir ela ao vivo. Mas depois que a live termina, eu não vou deixar mais pública para que você consiga ver caso você não tenha conseguido participar da live. Eu vou deixar ela privada, somente para membros. E aí você pode ser membro clicando nesse botão aí embaixo caso você queira. E aí você vai ver as gravações das lives caso você queira e não possa participar das lives. E, mano, se você não conseguir ver a live e quiser ver coisas que rolaram, se inscreve no canal de cortes, porra. O canal de cortes tá aqui em cima, linkado, ó. Só clicar, se inscreve lá que os cortes vão ser postados por lá, beleza? Em breve eu já vou começar a postar cortes novos. Até agora eu tô só reupando os que eu tinha colocado aqui. Então, se inscreve lá pra gente poder, enfim, pra você poder me enriquecer. É isso. E também falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Acesse tcgnetwork.com.br pra poder comprar suas cartinhas. Tá disponível a última coleção que foi lançada, né, que é o Phantom Nightmare. Você pode comprar suas cartinhas por lá. E usando o meu cupom, que é esse aqui, você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site, certo? Então acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, então aqui do meu lado tá a menininha, né, a querida Summon Sorcerer. Ela, contextualizando rapidinho para vocês entenderem o uso e o impacto dela no jogo, ela é uma carta peculiar, porque é o seguinte, a Summon Sorcerer, ela foi lançada no OCG, lá naquela coleção do Link Vrains. Se não me falha a memória, foi a primeira, né, com certeza foi a primeira leva do Link Vrains, né? O Link Vrains Pack foi anunciado ali no final de 2017 no OCG. E o meta dali, do final de 2017 até o começo de 2018, você tinha todos aqueles decks coexistindo, né? Uns decks que todo mundo fazia a mesma coisa. Já tinha os Nightmares, você tinha o Fiber, que era usado por lá, tinha a Aron Mage, você tinha o Aurora Dawn, enfim, um monte de coisa que fazia a mesma coisa no final com todo o deck. Todo deck conseguia fazer uma Extra Link, conseguia fazer, enfim, um monte de coisa. Mas, e a Summon Sorcerer sempre estava no meio também. Sempre a Summon Sorcerer e o Fiber estavam envolvidos nisso aí. Mas isso era no ACG. E no TCG? Bom, no TCG, o Link Vrains não teve uma coleção de Link Vrains pra cá. Então eles foram printando essas cartas no decorrer da história. Pra você ter noção, o Fiber, que era esse cavaleiro do apocalipse no ACG, ele foi lançado no ACG no final de 2017, mas no TCG ele só foi lançado em março de 2020. Então ele demorou pra chegar aqui. A gente sempre imaginava que o Fiber ia chegar e o Fiber nunca chegava. A Konami segurou o máximo que pôde. E então, depois desse Link Vrains Pack 1, veio mais 2, se eu não me engano. Então só depois eles lançaram o Fiber no TCG. O Summon Sorcerer tá na primeira leva desses bichinhos. E ela possibilitava muito
muita coisa diferente. O efeito dela, caso você não esteja ligado, né, pra gente entender como era, ela é feita com 2 ou mais monstros com o mesmo tipo, mas não pode usar tokens, né, então tranquilo. E aí, se esse card é link invocado, você podia fazer Special Summon de um monstro da tua mão em posição de defesa, no campo do oponente, na zona que ela aponta. Ela tem uma seta pra cima, pro oponente, e 2 em diagonais pra você. E além disso, ela tinha um efeito separado, né, o efeito de ignição, que você pode escolher um face-up monstro que essa carta aponta para, e aí vendo como o efeito é escrito, parece que você pegava o monstro da tua mão, invocava pro oponente, dava efeito apontando pro oponente. Mas não, a tua jogada era setupada de modo feito com economia de cartas, e a tua própria jogada já fazia Summon Sorcerer e deixava o monstro na seta dela do teu lado, porque era assim o efeito dela. E aí você pode dar alvo em uma carta que ela aponta, pode ser um monstro teu. Esse efeito de você poder dar o efeito da mão pra invocar um bicho pro lado do oponente era quando você tava na merda. Eu só vi isso sendo feito em uma stream de torneio uma vez, que foi com o Thunder Dragon fazendo ela, se não me falha a memória. Fora isso, eu nunca vi esse efeito da Sorcerer sendo usado. No geral, a tua própria jogada era feita, exceto para você ter uma Sorcerer com um bichinho que ela apontava para. Aí você dava efeito e invocava outro deck em posição de defesa. Com o mesmo tipo do monstro que essa carta aponta para, mas os efeitos são negados. Você pode somente usar esse efeito de Summon Sorcerer uma vez por turno. Então, entenda aqui algumas coisas. Ela era feita com 2 monstros do mesmo tipo, exceto tokens. Quando ela é invocada, ela pode invocar um monstro da mão na zona dela, no lado do oponente apenas. E o efeito separado é que você pode dar alvo em um monstro que ela aponta para e fazer um summon de um monstro do deck com o mesmo tipo, mas aquele monstro vem com efeitos negados. O uso da Summon Sorcerer são muitos, são múltiplos, são usos pra caralho. Porque você, como eu disse, você faz a tua jogada de modo em que a tua própria play fazia a Summon Sorcerer, sozinha, apontando pra alguém. Não é que a Sorcerer precisava invocar alguém pra ela trazer alguém do deck, não. Isso acontecia muito raramente quando tava na merda. A jogada era setupada para isso. Então, no OCG, foi muito comum você ver o Fiber trazendo um Olion que você linkava, fazia a Sorcerer, porque os dois têm o mesmo tipo. E aí o Olion no cemitério cria um token, ela dá alvo nesse token e invoca uma máquina do deck. Pronto, você sai jogando, por exemplo. Mas não é só isso, ela pode trazer qualquer bicho de qualquer tipo. Ela podia fazer isso. Mas no TCG, ela teve uma particularidade, tá? Uma particularidade. Seguinte. Se ela foi lançada no Link Vrains no final de 2017, o nosso ano de 2018 começou com o meta do Pendulum Magician. Pendulum Magician no meta. E o Link Vrains, que tinha lançado o Electrumite, já trouxe o Electrumite e a Isolde na coleção de 2018, de fevereiro. Então o Link Vrains lançou no final de 2017, em novembro/dezembro, e em fevereiro de 2018, no TCG, já tinha Electrumite e Isolde. A Isolde não tinha spot de uso, mas o Electrumite tinha, e ele transformou o Pendulum no melhor deck daquele formato. Tranquilo. Depois teve a nossa banlist, que baniu o Masterpiece e mexeu no Masterpiece e não baniu o Astrograph Sorcerer, por exemplo. Isso, não só isso, né? Aquela coleção, que era a coleção do nosso nacional, trouxe os Nightmares e também trouxe Altergeist, mas a existência dos Nightmares transformou um deck em um deck real, né? Tinha lançado o Dark Saviors, que trouxe o Skystriker pro jogo também, que se tornou meta ali depois do nosso nacional, mas o deck que se tornou viável era um deck que tinha sido lançado no ano anterior, que era o Golk. E o Golk passou a usar Isolde. Mas aí é que entra parada, porque nesse meta no meio do ano 2018, você tinha o meta com Skystriker, um Altergeist sendo um rogue ali, mas dá pra ignorar. O Skystriker com Trickster passou a ser um deck de verdade, né? E o Skystriker puro também era um deck de verdade. E o Golk passou a ser o deck mais opressivo daquilo ali, né? E o que a gente teve aqui? O que a gente teve nesse momento do jogo? Uma separação completa. Se você não tá ligado, antes nós tínhamos cartas promo exclusivas de Jump, né, da revistinha, e essas cartas, elas eram lançadas só em locais que tem essa revista. Então, na Europa e nas Américas Latinas não tinha essa revista, mas nos Estados Unidos sim. Então, no TCG, nós tínhamos um meta onde a Summon Sorcerer foi lançada. O Linkuriboh, se eu não me engano, ele é uma carta que passou pelo mesmo processo no começo de 2018. Mas, se eu não me engano, é algo nesse sentido. Mas a Summon Sorcerer foi no meio do ano. Então, nesse formato do Golk, tinha 2 mundos diferentes. Você tinha um mundo das Américas Latinas e da Europa, que tinha o deck de Golk jogando, e além de ter o deck de Golk jogando, que era opressivo e tal, como a gente já sabe que era, você ainda tinha um Summon Sorcerer, que era um push a mais. Você fazia a jogada com o Isolde, a Isolde trazia alguém do deck, tinha um bicho do lado, fazia a Sorcerer, e a Sorcerer conectava muita coisa diferente. Então, praticamente, não importava a handtrap que você tinha. Tinha uma época que nego passou. O Guilherme Cardoso até fala isso direto, né? Porque nessa época aqui a gente teve um torneio streamado, acho que era uma RG, onde o cara fez a jogada de Golk.
inteira, fez um Gambler, passando por Sorcerer pra 4, o Gambler descartou 4 da mão do oponente, e acho que era o Cotton até que tava jogando, ele tinha um Ash e um Instant Fusion. Isso por si só fez o cara fazer full combo e matar o oponente. Porque teve uma época que Hand Trap deixou de ser usada, porque foda-se, não vai adiantar, talvez um draw no máximo. Mas o Sorcerer deixava você jogar um pouco por dentro do draw. Então você tinha essa dinâmica de jogo pra lá. Pra gente essa dinâmica não existia, porque a Summon Sorcerer não existia. Só então, no final de 2018, depois que o Firewall Dragon foi banido, o Nightmare Goblin foi banido, o MX Saber Invoker foi banido pra poder mexer no Golk. Mas entenda que esses hits fizeram o Golk ser um deck relevante lá, porque ainda existia o Summon Sorcerer. Pra gente, nas América Latina e Europa, não existia. Não existia. A Sorcerer só ficou legal pra gente usar quando ela foi lançada na coleção especial de Soul Fusion, no final de 2018. Nessa coleção, que trouxe a própria Summon Sorcerer, a Isolde, o Prankid's Roxas e uma carta que eu não lembro, a partir dali a Sorcerer passou a ser válida. E naquele momento o Firewall Dragon já tinha sido banido. Então a Sorcerer chegou pra gente sendo usada de maneira igual no TCG inteiro, só no final de 2018. Ela passou quase que 5, 6 meses tocando o terror nos Estados Unidos e transformando o metagame do TCG em mundos diferentes, porque era diferente nos Estados Unidos e era diferente nas Américas Latinas e na Europa. Eram jogos diferentes. Ela causou isso na época, tá ligado? Olha a doideira que é, porque ela fazia muita diferença. E só pra você não pensar que ela não tinha tanto impacto assim, ela foi lançada pra todo mundo no final de 2018, ela foi banida em maio de 2019. Maio de 2019 ela já foi banida. Então uma carta que se tornou legal no TCG total em dezembro de 2018 foi banida em maio de 2019. Tudo bem que ela era uma carta que não foi secret, não era uma carta que vendia coleção, era uma carta barata na época, porque era a carta especial da Soul Fusion, da coleção especial de Soul Fusion. Mas ela foi banida em 6 meses, a partir do momento que ela ficou legal, de tão impactante que ela era. E ela promovia situações ruins pro jogo. Dito tudo isso, depois desse contexto histórico na Summon Sorcerer, agora a gente fala da errata, tá? E na errata eu preciso trocar de tela com vocês. Bom, então aqui tá na tela a errata da Summon Sorcerers. Seguinte, o que aconteceu? Ela é feita da mesma forma, 2 non-tokens monstros com o mesmo tipo. A escrita tá um pouco diferente, mas enfim, 2 monstros do mesmo tipo que não podem ser tokens. E além disso, ela tem um efeito só agora, que é, se esse card é Link invocado, você pode Special Summon um monstro da tua mão em posição de defesa no campo do oponente para onde ela aponta para. Beleza? Igual o outro? Mas antes o efeito era separado. Agora é tudo junto. Dá o efeito e invoca o bicho da tua mão do lado do campo do oponente para onde ela aponta. E você pode Special Summon o monstro do teu deck em posição de defesa com o mesmo tipo do monstro. Com o mesmo tipo do monstro que você deu pro oponente. Não adianta fazer a Sorcerer e deixar ela apontando pra alguém, porque ela vai ter que... Ela precisa invocar alguém da mão no campo do oponente, e ela precisa invocar alguém igual o monstro que ela deu pro oponente. Ela não vai dar alvo em monstros no campo que ela aponta, porque aí você poderia dar alvo em outro monstro, mas não é isso que ela faz. Faz summon de um monstro da mão em posição de defesa no campo do oponente, e você pode special summon um monstro do teu deck em posição de defesa com o mesmo tipo do monstro, mas os efeitos são negados. Além disso, durante esse turno, você pode Special Summon do extra deck. Como é que é? Durante o turno que você Special Summon do extra deck com esse efeito. Tá estranho a escrita, mas enfim. Você não pode Special Summon monstros, exceto o monstro com o mesmo tipo do monstro que você fez Summon do deck. Fudeu. Os caras restringiram muito o efeito dela, né? Muito. Percebe como era antes. Era muito genericão. A tua jogada fazia um Sorcerer, que não precisava dar monstro da mão pro oponente, foda-se, porque a tua jogada fazia um Sorcerer e um monstro que ela apontava para. A jogada já fazia isso. Então você só dava o efeito, dava alvo no monstro que você colocou do lado dela, e ela trazia outro do deck. Simples, muito fácil. E isso é muito forte, porque ela interage com o tipo e não loca. Então, ela interagia antes, né? Com o tipo e não loca. Então você pode ter algum bicho de um tipo específico de um deck X e você invoca um bicho do deck que não tem nada a ver com a tua engrenagem. É um bicho genericão. Mas o teu deck é full Warriors, por exemplo. Então você dá alvo nesse bicho e invoca um Warrior que você nem teria acesso normalmente. Beleza, com a Isolde, mas você invoca um bicho de nível alto, alguma parada dessa. Então, era doideira. Agora, você tem que fazer um summon de um monstro da tua mão, no lado do oponente, onde ela aponta em posição de defesa. E na resolução, você vai fazer um summon de um monstro do teu deck, com o mesmo tipo do monstro que você deu pro oponente, na seta que ela aponta. O monstro vem negado, e você fica locado naquele tipo. É bem estranho, tá? Bem estranho. A errata foi pesada, ainda bem. Porque com esse efeito, o que eu imagino que ela é? Eu imagino que ela é uma carta
ela não era exatamente... Ela era um enable de combo, vai. Antes, ela era um enable de combo. Porque você fazia no começo. Você fazia, por exemplo, Fiber, que trouxe um bicho, que linkou, que fez a Summon Sorcerer, que criou o token. E você já dá alvo pra poder conectar mais summons, né? Então, ela era um enable que colocava cartas do combo pra você. Hoje em dia, com essa errata, não vai ser essa vibe, né? Não vai ser essa vibe. Primeiro, você não pode deixar o monstro ser tupado, porque ela não dá alvo. Ela dá alvo no monstro que ela invoca pro oponente. E que monstro que você vai invocar? Bom, você poderia invocar um Veiler pra invocar o Witch do deck. Poderia. Dá um Veiler, dá a mão pro oponente com sócio e invoca o Witch. Parece bom. Mas só pode invocar Spellcaster. Só pode fazer summon de Spellcaster, mano. E agora? E agora? Como é que você joga bola? Como é que pratica o esporte? A Witch não é de um deck de Spellcaster. Em decks que, eu vou falar o óbvio, né? Mas em decks que forem monotipo, todo mundo for do mesmo tipo, como um Dragon Link, um Infernable, esse tipo de coisa, onde você só faz monstros do mesmo tipo e do extra deck e o deck se sustenta desse jeito, essa carta é boa. Porque aí ela começa a entrar em algumas particularidades dela, né? Que ela é uma carta que te deixa tentar continuar chinelando e acessar coisas muito melhor, né? Então é mais um summon do deck de um monstro que você precisa, mano. Você pode usar poucas cópias de uma carta, porque você, no geral, em um Infernable, por exemplo, a Isolde foi banida, né? Agora que eu lembrei, puta merda. Difícil. Mas quando a Isolde existia, o Link 2 ajuda, tá? É um deck que tem que fazer o climb, porque era a regra na época, né? Você tinha que escalar os links. O bom era você ter deck que conseguisse escalar de maneira positiva esses links, tá ligado? Então, você fazia um Link 2 que trazia alguém, que virava outro Link 2, que trazia alguém, que virava outro Link, que ia trazer outro bicho. E aí você ia escalando, porque era assim que as cartas eram na época. A Konami queria emplacar a mecânica de Link porque ela era a mecânica principal do jogo. Hoje em dia não é mais, porque desprendeu. Não precisa invocar um Synchro na seta do Link, não precisa. Então desprendeu. E essa temática de escalada fica corrompida sem monstros que fazem isso. Um deck que ainda tem muito disso é o Dragon Link. O Dragon Link tem muito disso. Você pode fazer no Marines, mas não faz sentido. Você vai estar locado em água, mas enfim. Tá ligado? Então se for um deck monotipo, ajuda. E ela parece ser uma carta que vai te dando push, né? Você tomou coisas e ela te ajuda a ser uma outra camada de jogada. Nesse sentido, ela é boa. E ela faz você gastar cartas. Tudo bem que ela faz você ter acesso ao monstro do deck genericão. Isso é ruim. Mas assim, mano, ela foi bizarramente nerfada. Então o impacto que ela teve quando ela foi lançada não é o impacto que ela vai ter agora. Mas ainda assim, ela é uma carta que tem um potencial bom. Ela é uma carta que ainda deixa você tentar fazer jogada, tomar coisa. Tentar fazer jogada, tomar coisa e bum! Ela é a terceira jogada que você vai fazer, por exemplo. E isso vai fazer com que você faça a tua jogada de alguma forma. Desde que o deck comporte o lock que ela te dá. Não adianta pensar em você dar Ibili pro oponente, né? Porque o monstro vem com efeito negado, mas não é até o fim do turno. Fica negado o Herol. Não dá pra dar Ibili pro oponente, porque ela vai estar negada. Não dá pra dar o Cerule do Dark World pro oponente, porque ele vai estar negado. Não dá pra dar o Ken Game pro oponente, porque ele vai estar negado. Então esse tipo de coisa não vai poder rolar, né? Não pode rolar porque ela invoca o bicho negado. Então ela é uma carta combão mesmo, mas é um combo caro. O que me leva à pergunta de o porquê tirar ela da banlist? Qual é o ponto? Pra que tirar ela da banlist? Com esse efeito. Poderia ser outra carta com um efeito parecido, por exemplo, remetendo a ela alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, eles fizeram essa errata aí. Eu tava tentando pensar sobre como as erratas estão vindo e eu ia tentar encontrar alguma relação, mas aí eu não consegui encontrar, porque o espaço das erratas é bem longo. Então, não é assim, é longo. Mas já tirou o Firewall Dragon da banlist, tirou o Red MD, se eu não me engano, o Red MD tinha sido banido, não lembro. Mas aí tirou o Firewall. Tá tirando o Summon Sorcerer agora. Qual foi a última grande errata que teve? Não dá pra lembrar, não lembro. Mas enfim, tá aí o Summon Sorcerer, cara. Bem mais fraca, não é nem de longe o Cavaleiro do Apocalipse que ela já foi, mas tem potencial de ser usado em algum lugar. Caso tenha um nicho bem específico que consiga usar ela. Qual é o nicho? O nicho é que você consegue escalar links de maneira competente, que você usa monstros de um mesmo tipo e que você não se importa com o lock. Se isso acontecer, ela é uma carta muito boa. E ela vai fazer diferença para a resiliência da tua jogada, em como a tua jogada passa por cima das coisas, tá ligado? Agora, não sendo esse o ponto, ela parece bem o Immortzão que você tá querendo usar só porque você quer. No Dragon Link, por exemplo, eu não vejo compensando. No Yubel talvez compense, por exemplo. E o Yubel é um deck do futuro. Quem sabe é um deck nesse sentido que pode usar. Ele é monotipo e eu não vejo você se incomodando muito em dar um monstro pro oponente. Então, pode ser algo nessa vibe. Pode ser algo nessa vibe. Talvez o Yubel seja o melhor deck que tem pra você usar a Summon Sorcerer. E aí ela tem algum impacto. Mas nada de Cavaleiro do Apocalipse como ela já foi. Mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais.
Detalhe é que eu ainda não gosto dela, tá? Beleza.